nós vamos trabalhar com gerência de dispositivos. A gerência de dispositivos de entrada e saída é uma das principais e mais complexas funções do sistema operacional, e sua implementação é estruturada através de camadas, em um modelo semelhante ao representado pelos sistemas operacionais como um todo. As camadas de mais baixo nível escondem a característica do dispositivo das camadas superiores, oferecendo uma interface simples e confiável ao usuário e suas aplicações. A diversidade dos dispositivos de entrada e saída exige que o sistema operacional implemente uma camada chamada de subsistema, com a função de isolar a complexidade dos dispositivos das camadas desse sistema de arquivo e da aplicação. Dessa forma, é possível o SO ser flexível, permitindo que a comunicação dos processos com qualquer tipo de periférico. O aspecto como velocidade de operação, unidade de transferência, representação dos dados, tipos de operações e demais detalhes de cada periférico são tratados pela camada de Device Driver, ou driver do dispositivo, oferecendo uma interface uniforme entre o subsistema de entrada e saída e todos os dispositivos. As camadas são divididas em dois grupos, onde o primeiro grupo visualiza os diversos tipos de dispositivo do SO de um modo único, figura 12.1a, enquanto o segundo é específico para cada dispositivo, 12.1b, e a maior parte das camadas trabalha de forma independente do dispositivo. E nesse capítulo será tratada as camadas que compõem a gerência de dispositivos de entrada e saída, além dos conceitos envolvidos em cada nível. E no final, nós vamos trabalhar também aspectos relacionados especificamente aos discos magnéticos, como desempenho e segurança de dados. Então, nós temos aqui o modo usuário, onde o usuário só vê o processo onde ele está na operação de entrada e saída, e o subsistema de arquivo. E o modo kernel, onde temos o subsistema de entrada e saída e os dispositivos device. Essa primeira parte, que eu vou circular agora, ela independe do dispositivo. Ou seja, qualquer dispositivo vai passar por aqui. Já a segunda parte que eu vou circular, essa parte que estou circulando, ela depende do dispositivo. Por quê? Dependendo do dispositivo, será o driver que ele vai trabalhar. Então, antigamente você instalava a impressora e você tinha que instalar o driver da impressora. Você instalava o mouse, tinha que instalar o driver do mouse. Instalava o monitor, tinha o driver do monitor e assim por diante. Hoje em dia, com a tecnologia Plug and Play, é muito mais prático, visto que 90% dos drivers dos dispositivos, hoje em dia, já está embutido dentro do Windows, ou o próprio Windows realiza o download desses drivers. Esse conjunto de rotina, denominado rotinas de entrada e saída, faz parte de um subsistema de entrada e saída, e permite ao usuário realizar operações de entrada e saída sem se preocupar com o dispositivo que está sendo acessado, conforme eu falei. Neste caso, quando o usuário cria um arquivo em disco, não lhe interessa como é a formatação do disco, de que maneira que esse disco está sendo gravado, em qual trilha, em qual setor. Apenas que o arquivo está sendo gravado no disco. Para que haja essa ação, é realizada operações de system calls, ou operação de chamada, sistema de chamada, em que as rotinas de entrada e saída do núcleo do sistema operacional é realizada. Então, o próprio SO gera pequenas subrrotinas de chamadas. Dessa forma, é possível escrever um programa que manipule arquivos, mesmo que eles estejam em disquete, disco rígido ou fita magnética, sem que tenha que alterar o código para cada tipo de dispositivo. A System Calls, ela é responsável por essa comunicação e também ela que realiza as operações de entrada e saída. Então, quando a gente cria um programa em PHP, então continuando, quando você realiza cria um programa, por exemplo, em Fortran, em Pascal, em linguagem C, não importa em qual dispositivo você vai trabalhar. Já existe uma subrrotina que o próprio SO gera para saber se você vai gravar em disquete, em HD, em qualquer tipo de dispositivo. Isso é muito mais fácil. A chamada
System Calls. Um dos principais objetivos da System Call é simplificar a interface entre a aplicação e os dispositivos, como eu falei para vocês. Com isso, elimina-se a necessidade de duplicação de rotinas idênticas nos diversos aplicativos, além de esconder do programador características específicas associadas à programação de cada dispositivo. Isso a gente vai ver na figura 2.2, onde vai ficar ilustrada a comunicação entre a aplicação e o dispositivo de maneira simplificada. Uma operação é dita síncrona quando o processo que realizou a operação fica aguardando no estado de espera pelo seu término. A maioria dos comandos de linguagens de alto nível funciona dessa forma. Linguagem de alto nível, PHP, Fortran, Shell Script, é uma linguagem que nós podemos entender. E uma operação é dita assíncrona quando o processo que realiza a operação não aguarda pelo seu término e continua pronto para ser executado. Neste caso, o sistema deve oferecer algum mecanismo de sinalização que avise que o processo que estava sendo realizado foi terminado. Então, nós temos aqui a aplicação. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, nós temos aqui a aplicação, comandos de entrada e saída e bibliotecas. Eu tenho a aplicação. Dentro dessa aplicação, já existe os sistemas de chamada, de entrada e saída, e algumas rotinas. Então, o que pode acarretar? Quando o usuário está numa aplicação, ele clica para salvar. Quando ele clica para salvar no disquete, ele vai escolher se vai salvar, por exemplo, na unidade C ou em outra unidade. Cliquei para salvar na unidade C. O próprio SO vai me gerar chamadas de operações de entrada e saída, onde essas subrotinas vão ativar onde vai ser gravado. Se for na unidade C, ele vai gerar uma subrotina para que o HD funcione. Caso seja em pendrive, ele vai gerar uma subrotina, onde ele vai acionar o pendrive e a informação vai ser gravada dentro do pendrive. Essa que é a ideia. Subsistemas de entrada e saída. Ele é responsável por realizar a função comum a todos os dispositivos, ficando o aspecto específico de cada periférico como responsabilidade dos drivers. Desta forma, o subsistema de entrada e saída é a parte do sistema operacional que oferece uma interface uniforme com as camadas superiores. Então, ele que é responsável por controlar a parte dos drivers. Por isso que cada dispositivo trabalha com unidade de informação de tamanhos diferentes, como caracteres ou blocos. E o subsistema de entrada e saída é responsável por criar uma unidade lógica de transferência independente do dispositivo e repassá-la para níveis superiores, sem o conhecimento do conteúdo da informação. No caso da camada superior ser o próprio sistema de arquivos, essa informação poderá ser interpretada como um registro lógico de um arquivo, devendo obedecer uma certa organização e métodos de acesso estabelecido. Normalmente, o tratamento de erro dessa operação é realizado pelas camadas mais próximas ao hardware. Existem, porém, certos erros que podem ser tratados e reportados de maneira uniforme pelo sistema de arquivo, independente do dispositivo. Erro como gravação em dispositivo de entrada e saída, erro como leitura do dispositivo de saída e operações em dispositivos inexistentes podem ser tratados nesse nível. Ou seja, quando a gente vai pegar e vai gravar um arquivo, você joga o arquivo na unidade referente ao USB e o USB não está presente, ele vai gerar um erro. Então, esses erros podem ser tratados de forma pelo próprio SO. A buferização é uma outra tarefa realizada pelo subsistema. Essa técnica permite reduzir a operação de entrada e saída. Foi o que eu comentei na aula passada, por exemplo. O que é a buferização? A buferização, ele pega toda a informação, joga numa memória virtual e passa a acessar essa memória virtual. Caso haja uma leitura de novo dado e essa informação não está nessa memória virtual, ele acessa o HD ou acessa a unidade de informação, pega a informação, joga nessa memória virtual. E assim ele começa a trabalhar.
Lembrando que uma das principais funções do subsistema de entrada e saída é criar uma interface padronizada com os devices drivers. Ou seja, sempre que o novo dispositivo é conectado na máquina, o subsistema deve verificar se há ou não um driver instalado. Caso não haja, ele aciona o próprio sistema operacional para que ele procure o driver desse novo dispositivo, podendo se conectar à internet ou, caso contrário, podendo se ele procura no próprio Windows desses drivers. Caso não haja, aí você tem que colocar ou indicar um local que esteja armazenado o driver. Então, seria basicamente isso. Eu tenho um processo, o processo ele entra nesse subsistema de entrada e saída. Então, a impressora. A impressora tem um controlador de impressora, uma placa responsável, onde vai ter o driver dessa impressora. O driver vai, através do controlador, acessar a impressora. E o driver ele é um intermediário entre o próprio sistema operacional e o dispositivo. Então, nós temos o driver e o controlador para, posteriormente, o dispositivo. É sempre nessa ordem. E o processo. E, nesse subsistema de entrada e saída, ele está todo englobado as subrrotinas de gravação, de leitura, de acesso, de escrita e assim por diante. Através desse subsistema que a criação de um novo programa, por exemplo, facilita muito a vida do usuário ou do programador, visto que não há necessidade dele ficar gerando cópias e cópias de subrrotinas, uma subrrotina para gravar, uma para ler, uma para editar, por exemplo, uma para imprimir e assim por diante, porque já está tudo dentro desse subsistema de entrada e saída. E toda vez que nós vamos, por exemplo, gravar informação, o que acaba acontecendo? A rotina de entrada e saída, ele faz o seguinte: o sistema operacional, eu preciso ler um bloco que aí o driver do dispositivo fala o seguinte: tudo bem, vai ter que ler esse bloco N. Em qual setor está esse bloco N? Maravilha, está no setor 3. Aí entra o controlador de disco e fala: em qual unidade está esse setor N, por exemplo? Então, através desse controlador, ele vai indicar em qual setor ou em qual unidade você vai procurar. E é basicamente isso que ocorre com o driver de disco. Então, ele é o intermediário entre o controlador de disco e a rotina de entrada e saída. Por isso que, devido ao alto grau de dependência entre os drivers do restante do núcleo do subsistema, os fabricantes desenvolvem para o mesmo dispositivo diferentes device driver, um para cada sistema operacional. É óbvio, né? Porque, por exemplo, o próprio Windows trabalha com bibliotecas .dll, por exemplo. Já o Linux não trabalha com .dll. Ele trabalha com outro tipo de biblioteca. Da mesma maneira, o macOS. Da mesma maneira, e o Android. Então, sempre que um novo dispositivo é instalado, o driver do dispositivo deve ser adicionado ao núcleo do sistema. E nos sistemas mais antigos, essa inclusão significava recompilação do kernel, uma operação complexa que exigia a reinicialização do sistema. Por isso que o Windows 95, o Windows 98, o Windows Millennium, essas 98 SE, 98 normal, toda vez que a gente ia instalar ou atualizar o sistema operacional, necessariamente nós tínhamos que reiniciar o sistema. Hoje em dia não há essa necessidade. Controladores. Os controladores, como eu falei para vocês, eles são responsáveis para onde você vai ligar basicamente os dispositivos. Antigamente, o que acontecia? Antigamente, nós tínhamos essa placa aqui, ó. Essa placa, todos estão vendo a minha tela?
Sim. Tá, sim. Obrigado. Nós tínhamos essa tela. Essa tela era... Oh, desculpa. Essa placa. Essa placa era controladora de disco. Nela eu ligava o LED da unidade C, eu ligava os dois drives de disquete, eu ligava o Winchester ou HD e ligava outro disquete aqui, tá? Que era essa aqui, por exemplo. Nós tínhamos essa placa aqui, ó, que era bonita. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Ele passou a ver diretamente na placa-mãe. Deixa eu ver se eu acho uma imagem boa para mostrar para vocês. Aqui. Hoje em dia, nós temos a placa controladora de impressora, a placa controladora de joystick, tudo na placa-mãe. E esse aqui, desculpa, esse aqui é um pouco mais antigo. O controlador de HD, que está aqui, tá? Em placas mais atuais, o que acaba acontecendo? Nós temos o SSD, controlador de HD. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, por exemplo, as entradas de HD já está toda na placa-mãe. Então, já vai evoluindo, vai eliminando aquela placa controladora em si. Então, ele vai melhorando, porque uma placa controladora era muito grande, como a gente pôde ver. Então, vai auxiliando mais ainda. O controlador possui uma memória e registradores próprios na execução da instrução enviada pelo próprio dispositivo. Essas instruções de baixo nível são responsáveis pela comunicação entre o controlador e o dispositivo entrada e saída. Em operação de leitura, o controlador deve armazenar em seu buffer interno uma sequência de bits proveniente do dispositivo até formar um bloco. Após verificar a ocorrência de erro, o bloco pode ser transferido para o buffer de entrada e saída na memória principal. Então ele pega a informação, após ele formar um bloco, essa informação era jogada para o buffer, tá? Após a verificação de erro. A transferência do bloco do buffer interno do computador para o buffer de entrada e saída da memória pode ser realizada pelo processador ou por um controlador de DMA. Esse controlador de DMA, ele evita que o processador fique ocupado com a transferência para a memória. Ou seja, o DMA é um dispositivo de hardware que faz a parte do controlador, ou seja, um dispositivo independente. Então, de forma simplificada, a operação de leitura do disco utilizando DMA teria os seguintes passos. O processador, através do dispositivo, inicializa os registradores de controlador de DMA. E a partir desse ponto ele fica livre para fazer outras atividades. O DMA ele solicita ao controlador de disco a transferência do bloco para o buffer interno. Terminada a transferência, verifica a existência de erro. Caso não haja nenhum erro, o DMA transfere o conteúdo desse buffer dele para o dispositivo de entrada e saída na memória principal. Aí sim, o processador trabalha. Então, é uma maneira para evitar com que o processador fique fazendo tarefas não necessárias. Então, o que vai acontecer? O processador chega e fala para o DMA, DMA, eu preciso que você pegue uma informação no HD. Maravilha. O que o DMA faz? Ele pega, acessa o HD joga toda a informação aqui no buffer e ele vai verificando se tem algum erro. A hora que enche um bloco de informação, o próprio DMA pega essa informação, joga na memória principal. Feito isso, o DMA fala assim para o processador, ó, a informação já está aqui na memória principal, pode acessar. Isso facilita muito, porque enquanto o DMA está fazendo isso, o processador está realizando outras tarefas necessárias da sua presença. Entendeu? E, com o tempo,
surgiu um HD muito mais rápido, chamado controlador SCSI. Era um controlador diferente que você colocava para controlar o HD, ou controlar dispositivos de entrada e saída também, como fita DAT, monitor. E esse controlador era muito caro, tá? Era muito caro na época. Ainda é hoje em dia, mas não sei se ainda existe esse controlador para o mercado. Isso aqui era na década de 90, esses controladores. Agora, eu desconheço se ainda existe controlador para esses tipos de HD, tá? Dispositivo de entrada e saída, basicamente, é o que nós conhecemos hoje em dia. Teclado, mouse, monitor e assim por diante. E a transferência de dados desses dispositivos, ele pode ocorrer através de blocos de informações ou caracteres, por meio dos controladores dos dispositivos, igual eu falei para vocês. Em função da forma com que os dados são armazenados, eles podem ser classificados em duas categorias: dispositivos estruturados e não estruturados. Os dispositivos estruturados, ou block device, caracterizam-se por armazenar informação em tamanho fixo, possuindo cada qual um endereço que pode ser lido ou gravado de forma independente. Tá? Dois discos magnéticos e óticos são exemplo dessas estruturas. Eles são gravados, tá? De uma maneira estruturada e são gravados em blocos fixos. A menor unidade deles são os clusters. Então, os clusters eles são gravados de tamanho fixo. E o dispositivo estruturado classifica-se em dispositivo de acesso direto e sequencial, em função da forma com que os blocos são acessados. Como o próprio nome diz, acesso direto, quando o bloco pode ser recuperado diretamente através do endereço. O disco magnético, por exemplo, é igual você abre um filme, você clica em tal tempo, o filme é acessado naquele exato momento, tá? Agora, na forma sequencial, por exemplo, a fita magnética. O que é essa fita magnética que eu costumo falar para vocês? É essa aqui, ó. Parece fita de rádio, mas não é. Ela é fita DAT, onde é colocada nessa unidade e ela grava informação. Ela é antiga, tá? Mas ainda é muito utilizada por muitas empresas para guardar as informações. Dispositivos não estruturados são aqueles que enviam ou recebem uma sequência de caractere sem estar estruturado no formato de um bloco. Desse modo, a sequência não é endereçável, não permitindo operação de acesso ao dado. São dispositivos como terminais, impressora, interface de rede, por exemplo. Ele vai mandando informação e você não consegue acessar. Mesma coisa a impressora, ele vai mandando informação, você não consegue acessar a informação no meio que ela está sendo trafegada. Tá? Você só tem acesso dela ao final, onde ou é a informação impressa ou é o dado enviado na ponta final. E discos magnéticos, que nós conhecemos hoje em dia. Cada disco é composto por trilhas concêntricas que possuem, por sua vez, são divididas em setores. As trilhas dos diferentes discos ocupam a mesma posição vertical, formando um cilindro. Para a superfície de cada disco existe um mecanismo de leitura e gravação, e esses mecanismos são conectados a um braço que movimenta em vários cilindros dos discos, no sentido radial. O tempo de leitura e gravação de um disco é a função de três fatores: tempo de SIC, tempo de latência, rotacional e transferência. O SIC é o tempo gasto do posicionamento do mecanismo de leitura e gravação até o cilindro onde o bloco se encontra. Então vamos lá. Opa. Tá aqui. Imagina que eu tenho um braço de leitura aqui, ó. Braço de leitura. Ele faz isso aqui, ó.
daqui até o centro. O tempo que ele sai da posição inicial até a posição final da informação é conhecido como SIC, tá? O tempo de latência rotacional é o tempo de espera que o setor desejado se posicione sobre o mecanismo de leitura e gravação. O tempo de transferência corresponde à necessária transferência do bloco entre a memória principal e o setor do disco. Então, recapitulando, SIC é o tempo em que o braço de leitura pega e vai até o ponto inicial. E latência é o tempo que cadê? É o tempo de espera até que o setor desejado se posicione sobre o mecanismo de leitura. E o tempo de transferência é o tempo que a informação... Oh, caramba! Desculpa. É o tempo que a informação sai da cabeça de leitura e vai até a memória do HD. Porque o HD também tem uma memória. Como que é feito o HD? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem de um HD aberto. Aqui, tá? Aqui dentro fica uma memória dele. Então esse é o braço de leitura. Ele faz essa movimentação. O último lá que eu falei é ao tempo que a informação sai daqui e vai para a memória do HD, para posteriormente ele mandar para a memória alta do computador, uma memória RAM, por exemplo. Tá? Então, o tempo de transferência corresponde ao tempo necessário da transferência da memória principal e o setor do disco. Então, ao tempo em que a informação sai do disco, vai até a memória principal, memória RAM, por exemplo. Então, nós temos o SIC, que é o tempo que ele sai e vai até a informação. Desculpa, o braço, tá? O SIC é isso. A latência é o tempo que o disco demora para chegar até a informação, porque o braço pega e vai no setor. Maravilha. SIC. Até o disco dar a volta para chegar a informação é a latência. E a transferência é o tempo que ele demora para ler essa informação e jogar para a memória principal. Esse que é o HD. Só uma informação. Antigamente, o que acontecia? Meados de 286, 386, 486, quando você tinha o computador, o braço começava a ler informação e parava. Vamos supor que o braço pegava e parava aqui. Parava. Sem querer, você batia na mesa, alguém esbarrava, o braço se movimentava. Então o braço fazia esse movimento aqui. O braço fazia esse movimento. O que acontecia? Ele riscava o disco. A distância do braço até o prato é coisa de milímetros de distância, 1 ou 2 milímetros. E na ponta desse braço tem um ímã. E se ele riscasse isso aqui, ele poderia danificar o disco. Então, por isso que existia um programinha chamado End. Não sei se eu vou ter aqui. Programa informática, não sei se vai existir esse End. End, fim, eu já procurei muitas vezes e não consegui encontrar. Não vai ter, não consigo achar. Então, esse programa, o que que ele fazia? Oh, caramba. Ele pegava todos os braços, tá? O braço, onde estão as cabeças de leitura, e pegava a cabeça de leitura e encostava até no final.
Ou seja, travava aqui no final. Para quê? Caso alguém esbarrasse no computador desligado, não tinha perigo dele riscar o HD. Hoje em dia, já é automaticamente. Eu tenho um braço, ele está lendo informação. Na hora que parou de ler informação, ele coloca aqui para o canto. Ele trava o braço aqui no canto. Isso impede com que qualquer esbarrão, qualquer coisa, risque o HD. Professor, Ah, ao mesmo tempo que ele para o braço, ele para a rotação do disco também? não, o disco continua rodando. Ah, sim. Tá, o disco continua rodando. Quer ver um vídeo que pode te mostrar muito bem? Acho que esse aqui que pode mostrar. Olha que legal. Tá vendo? Ele tá lendo informação e o prato tá rodando, mas não para, ó. O prato tá rodando. A velocidade. Esse é o SIC. Esse é o SIC. Tá? Olha lá, ó. Parou. Leu. Ó, parou. Leu, parou. Leu, parou. Essa que é a ideia. Entendeu? Bacana, bacana. Tá? E agora um item chamado de redundância, desempenho e proteção de dados. Na década de 80, pesquisadores da Universidade de Berkeley, Califórnia, na Califórnia, em Berkeley, eles desenvolveram um subsistema chamado RAID, que vai do 1 ao 6. E para ter isso, o RAID pode ser feito de duas maneiras: via hardware, o RAID pode ser feito, ou desculpa, via hardware, ou via software, tá? Qual que é a diferença? Aqui eu tenho uma placa que ele configura o RAID. Nesse aqui eu tenho um programa que ele gera o RAID no controlador. O que é esse RAID? A técnica de RAID é a criação de um dispositivo virtual conhecido como array de discos ou vetor de disco, que consiste em um grupo de discos físicos que são tratados pelo sistema como se fosse um único disco, que tem como característica uma grande capacidade, alto desempenho e confiabilidade. Nós temos o RAID 0, o 1 e o 5, porque antigamente o HD máximo que a gente tinha era HD de 840 MB. Imagina como que era você ter mais informação. Não tinha. Então você tinha vários HDs, ou de 110 MB, ou de 840 MB, interligados, vamos falar sequencialmente, como se fosse um. O RAID 0, ou stripping, consiste na implementação do chamado disk stripping, que é distribuir as operações de entrada e saída entre os diversos discos físicos, com o intuito de otimizar o desempenho. Como os dados são divididos entre os diversos HDs, a operação de entrada e saída pode ser feita paralelamente. Para poder implementar esse stripping, é preciso formar um conjunto de discos chamado strip set, onde cada disco é dividido em pedaços. Sempre que um arquivo é gravado, seus dados são divididos em pedaços iguais e espalhados simultaneamente entre os strips. Apesar dessa denominação, RAID, essa técnica não implementa qualquer tipo de redundância. Ele só fica mais rápido a leitura. Aqui, ó, strip. A informação é gravada em vários HDs, tá vendo, ó? Na hora de leitura, esse aqui lê a informação 0, esse lê a 1, esse lê a 2. Então, a leitura pode ser feita paralelamente. O RAID 1, também é conhecido como espelhamento, consiste em replicar todo o conteúdo do disco principal ou do disco primário em um ou mais discos, denominados espelhos ou secundários. A redundância é oferecida por essa técnica e garante que, no caso de uma falha principal, os discos espelhos sejam utilizados de forma transparente. Seria isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu tenho
o HD principal e eu tenho os espelhos. Vamos supor que esse HD ele cai. Esse aqui assume. Aí vamos supor que queimou esse HD. Aí eu vou, pego, formato HD, coloco de novo. A hora que eu ligo o HD no meu sistema, ele começa a sincronizar com esse aqui e forma tudo como estava. Então o que acontece? O HD que começa a ser utilizado é esse, esse e esse. Esse aqui e esse aqui volta a ser espelho. Essa que é a ideia do espelhamento. Acesso independente com paridade distribuída. O que é isso aí? Acesso independente com paridade distribuída. Vamos supor que eu tenho 3 HDs. O conteúdo desse HD, ele é gerado uma paridade no HD2. O conteúdo deste HD é gerado uma paridade aqui e vice-versa. Qual que é a ideia? Se eu perder este HD, eu posso recuperar ele como? Através dessa paridade aqui, ó. Paridade 00. Então, caso haja falha em qualquer dos discos dos vetores, seus dados podem ser recuperados por um algoritmo de reconstrução que utiliza as informações de paridade dos demais discos. Essa recuperação ocorre automaticamente e é transparente ao sistema de arquivo. A principal vantagem é que essa requer um espaço adicional menor para armazenar informação. Por quê? Esse aqui, voltando, esse aqui, ele não gerava espelhamento do HD inteiro nesse aqui? Ou seja, eu pego esse e gero espelhamento aqui, eu ocupo o HD inteiro. Agora, esse aqui, o que ele faz? Eu pego o conteúdo do HD inteiro e gero um arquivo pequeno aqui, ó. Um algoritmo, um log de informação. Através desse log de informação, eu consigo restaurar esse HD inteiro. Essa que é a ideia. Entendeu? E a capacidade útil do sistema, com a técnica do RAID 5, ela é implementada de aproximadamente 80%. Apesar disso, essa técnica requer um overhead nas operações de gravações no disco, em função do cálculo de paridade. Ou seja, toda vez que muda a informação aqui, essa informação de paridade vai mudar. Então, eu sempre vai ter uma operação de leitura acima do normal, por exemplo, que é o overhead de leitura. Certo?